Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui tentando trazer conteúdo inteligente para o canal. Queria comentar um pouco da questão do Trump, do atentado. Então, alguns comentários de várias esferas aqui. Primeiro, é como se tornou comum em eleições ou mesmo contra políticos atentados. Isso, na verdade, é uma grande ameaça à democracia. E não adianta, por um lado, daí vale fala de outros políticos e outras pessoas, dizer isso não pode se você fomentar a guerra. Então, fazendo uma analogia, seria igual você tacar fogo na fogueira, depois falar fogueira não fica quente. Tacar fogo na fogueira não, tacar lenha na fogueira, alimentar a fogueira e falar fogo não fica quente. Então é aquela coisa, o pessoal estimula reações violentas e reações extremas de um lado, quando a coisa explode, chega e fala, epa, peraí, não vamos fazer isso. E isso está começando a ficar, como a sociedade, um grande problema. Você teve recentemente casos ligados a atentados, teve casos até ligados à criminalidade atacando candidatos que eles não concordavam. Teve um caso num país, não vou lembrar agora qual, que foi ligado ao narcotráfico. Deu, inclusive, foi recente, num país, teve inclusive um candidato que foi morto pelo narcotráfico. Então você complica muito nessa questão. Fazendo uma analogia simples e boba, mas assim, imagine que tem 10 candidatos. Vamos pegar o Brasil, vamos pegar 100 milhões de habitantes, tá? Para tirar quem é inválido, criança, enfim, 100 milhões de habitantes no Brasil. Você precisa que simplesmente 10 em 100 milhões resolvam fazer uma loucura e você acaba com todos os candidatos de uma eleição presidencial. É algo quando você para pensar, Estados Unidos são dois, hein? Ainda é pior ainda a coisa, são dois. Então, quanto tempo isso vai seguir ou quanto tempo até a gente ter um assassinato de alguém importante, alguma coisa e o que isso vai levar? Quer dizer, em termos de democracia. Em vez da gente tentar resolver isso na conversa, a gente está resolvendo isso na morte. Tipo, cada tem um grupo, entre aspas, e cada vez alguém desse grupo vai se considerar um mártir. E se isso começar a pegar, não, eu vou ser o mártir que vai evitar que esse cara seja eleito. A gente realmente vai começar a ter um problema sério em relação a candidatos e proteção. Pode até ser que, igual o pessoal fala que o 11 de setembro, por exemplo, mudou algumas coisas da aviação. Imagina se isso mudar o jeito como a gente vê os políticos. O político não sai mais na rua, político não pode mais ser, sei lá, não pode mais ser visto em público, tem que andar só em blindado. Ia realmente ser algo bem maluco, né? Se antes você falava, não, porque antigamente a gente podia ver, entrar na cabine do avião, tirar foto. E agora, claro, não com o avião pilotando, mas se de repente tudo isso ficou meio proibido e tal, poderia acontecer a mesma coisa, imagina? Enfim, onde isso vai parar? Um outro ponto que eu queria comentar é que já bateram de novo as teorias das conspirações dos dois lados, que eu já vi. Tanto gente aumentando a teoria da conspiração que foi fake, tem, já vi do Trump de novo, quanto gente aumentando a teoria de que não protegeram ele. Que o serviço secreto bobeou, que eles sabiam, com aquela coisa, porque foi avisado, porque falaram que foi fake. Foi fake não, foi a proteção daí foi fake. Eu queria usar fake para os dois, quer dizer, o atentado foi fake ou a proteção foi fake. Os dois casos não mudam o fato que o atentado é fake, né? Enfim, então, só ajeitando aqui a tela, pronto. E, e daí começa de novo as teorias da conspiração e de desinformação. E um parênteses daí nesse sentido que entra, tive até uma conversa com isso de alguém, é a questão do jornalismo. Muita gente apontou que as primeiras notícias, e pelo que eu fiz uma pesquisa rápida, foi até em nível mundial, o pessoal falou do Trump caindo no palco. Alguns falaram em estampido, não falaram em tiro. E daí você entra numa questão interessante para o jornalismo. Você tem as escolhas. Noticiar rápido. E daí vai acontecer duas coisas. Ou uma chance, você pode noticiar errado, ou você vai noticiar incompleto, e daí o pessoal vai cair em cima, porque você não vai noticiar o que aconteceu, mas você noticiou rápido. Demorar para noticiar e o pessoal cai em cima porque você demorou para noticiar. E daí a pergunta é o que você faz? Ah, vou segurar 1 hora para dizer o que aconteceu com o Trump, porque é o tempo até sair uma coisa, até eu conseguir entrevistar, até eu conseguir ter certeza que foi um tiro e um atentado. O pessoal falar que demorou 1 hora, não estavam querendo noticiar, mas daí a pressão popular forçou você a colocar. Meu, vou colocar logo em seguida o que eu vi, o meu repórter viu ele saindo, parece que teve um tiro, mas não tenho certeza. Vão falar que você noticiou errado. Se você noticiar o tiro e não foi um tiro, vão rir de você. Se você falar que não foi um tiro e foi um tiro, se você falar o contrário, que não foi um tiro e foi um tiro, foi o que aconteceu, vão rir de você e vão falar que você não está noticiando certo.
Então você começa a entrar num nível que realmente é complicado daí pro jornalismo sério, e não estou defendendo o jornalismo, mas fica numa questão complicada. E daí bate dos canais de informação, porque teve casos, eu dei uma pesquisada que assim, o pessoal corrigiu rapidamente, em pouco tempo, e o pessoal falou que não corrigiu, que ficou por horas e ficou por tudo isso. E inclusive numa dessas eu não quis ver o vídeo para não dar view, mas até uma discussão que eu tive com a pessoa que falou: não, isso não estava corrigido até tal hora. Eu até falei: meu, estava porque eu vi na página. Falei: essa página que eu usei para ver que tinha. Então nessa página desse jornal eu vi. Ele falou: não, mas veja no vídeo da pessoa que não estava. Eu falei: eu não vou ver o vídeo porque eu vi na página. Eu falei: eu vi na fonte da página e até opinião para o que vocês acham. Eu falei: ninguém vai me convencer do contrário. Porque eu vi na página e o cara falando, se ele falando, ele tá mentindo. Fala assim, se ele está falando que estava na página, ele está mentindo porque na página eu chequei e não estava. Nesse horário que ele falou. E daí entra essa questão da desinformação. Eu não chequei todos os jornais, foi até uma coisa que eu falei depois na conversa. E realmente depois eu vi que alguns jornais noticiaram desse jeito temporariamente, mas não por tanto tempo quanto aparentemente o cara falou. E daí vem de novo essa manipulação. De verdade, só eu falo a verdade, só eu faço. Que é quando você aproveita o fato de alguém não conseguir ser perfeito, e mesmo corrigindo, ou enfim, porque eu concordo, se alguém ficar tipo, não sei se foi o caso, tipo, oh, nossa, demorou X horas para atualizar que foi um tiro no tempo, demorou 3, 4 horas para atualizar que foi um tiro, realmente é uma situação complicada. Mas colocou tipo, por 20 minutos ficou uma informação errada logo depois que aconteceu, é um caso que como eu falei, você entra nesse checkmate, quer dizer, o que você faz? Qualquer coisa que você fizer, tá errado. Se você noticiou rápido, tá errado, porque você não vai conseguir ter todas as informações, ou vai ter errado. Você não noticiou, tá errado, porque você tinha que ter noticiado na hora. Então, realmente, você entra numa questão. Você usou alguém como fonte que estava errado, você tem que mandar alguém lá seu para poder checar e não usar o outro como fonte. Ah, mas se você manda alguém, tem custo? Não, não tem que ter custo. Eu quero que você mande alguém para checar na hora e não pague. Você entra numa questão muito complicada em termos de serviço, na verdade, como é entrando o jornalismo como um serviço, e que tem sido aproveitado. Até porque, de novo, é muito mais fácil você falar horas depois que está tudo certo que o pessoal lá atrás noticiou errado, do que você falar agora. Escuta, pessoal, acabou de ter isso, já estão noticiando errado. Isso é uma coisa. Esperar passar horas para analisar o passado é como brincava um professor meu de economia. Análise do passado todo mundo acerta. Ele falava isso de brincadeira em relação à economia, quando falava: é fácil você pegar o passado e falar o que aconteceu errado. Análise do passado, todo mundo acerta. Falar na hora ou na hora que está acontecendo e conseguir resolver é realmente uma questão muito mais complicada. Enfim, alguns comentários de tudo isso, do que tem acontecido e sobre esse tema das fake news, dessas críticas. É uma pena que, de novo, isso está servindo para alimentar o quê, como um tudo? Mais dessa polarização e mais desse ódio. Mais desse um lado ou outro e não fique no meio. Mais desse do tipo, olha, só nós estamos certos, no caso das questões de notícia, os outros estão totalmente errados e não prestam para nada. E daí depois você ter esse bando de fake news que você teve, inclusive aqui no Brasil com uma analogia parecida. É bem complicadinho isso. E, de novo, uma polarização que a gente tinha que combater, porque isso está escalando para um nível que alguma hora a gente vai começar a ter problema. E sobre esse assunto, até por um outro motivo que aconteceu, eu volto a falar. Ficar quieto, porque muita gente falou, não vou muito comentar. Ficar quieto significa que depois você vai ter, seja esse pessoal ou seja de outro lado, falando bobagem, e justamente encarando, porque eles falam, ninguém está falando nada, eu vou falar o que eu quero. Seja por um lado algumas coisas econômicas que a gente teve atualmente, posso dizer por exemplo para comentar, vou pegar do cenário do Brasil, do Lula e as bobagens econômicas que ele falou, seja por exemplo o caso do e a gente paga a conta, seja o caso das vacinas para ter alguém espalhando de novo e falando que vacina não funciona. Então esse é o grande problema que eu falo de quando a gente não enfrenta, vou fugir do confronto. E bate nessa questão dessas verdades, tudo. Você foge do confronto, o pessoal depois aparece numa dessas questões. Já que fugiram e nada disso presta, vacina também não presta. Olha, já que fugiram e o pessoal nada disso presta, tô dizendo que isso da economia não funciona, tá todo mundo errado e a gente tá enfrentando uma situação econômica difícil. Enfim, um aviso que eu faço bastante no canal. E você? O que você achou do atentado? Comenta aqui. E vejo vocês nos próximos dias.
que vamos lá que eu gravo o vídeo rapidinho que já estão me chamando para o trabalho. Até o próximo vídeo, pessoal.